Amém. Obrigado, equipe de adoração. Como é bom a gente cantar essas verdades da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a nossa última mensagem da série de mensagens, o contador de histórias, sobre as parábolas de Jesus. Na verdade, ficaram mais de 20 parábolas para trás. Nós conseguimos abordar aí nesses meses 10 parábolas. Parece que a gente já está falando bastante tempo, mas foram 2 meses e meio falando sobre esse assunto. A partir de domingo que vem nós teremos outro assunto, e assim nós faremos assuntos aleatórios por um período até a nova série de mensagens será divulgada para você a partir de janeiro, tá bom? Então hoje nós vamos encerrar falando sobre a parábola das crianças na praça. Parábola pouco conhecida, pouco lembrada. Se eu falar para você, parábola do bom samaritano, eu sei qual é. Parábola das 10 virgens, eu lembro qual é. A parábola do filho pródigo, são parábolas conhecidas. Mas essa parábola é pequena, é apenas uma comparação que Jesus faz sobre o sistema religioso da época e o recebimento deles dos valores do reino e da era messiânica. Então, vou mostrar para vocês esse pequeno trechinho, que tem apenas 2 versículos e que é uma comparação que Jesus faz sobre a geração presente. Diz assim, Mateus capítulo 11, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se quiser conosco no telão. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e vocês disseram: ele tem demônio. Vem o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Pequeno versículo que faz um retrato sobre a geração que estava recebendo a era messiânica, a chegada de Jesus. Diferentemente de todas as demais parábolas que a gente estudou até hoje, essa parábola ela não é provocada por uma pergunta, ela é provocada por uma constatação. Os discípulos de Jesus saem de cena e Jesus fica sozinho com as multidões. E nesse momento ele ministra às multidões essa palavra, para falar a respeito da receptividade, dos valores e da era messiânica que chega e toca ao solo terreno, e que as pessoas, ou uma classe específica, não estava correspondendo a essa chegada da era messiânica. Então, se a gente olhar, aqui a primeira palavra que aparece é comparar. E eu não posso deixar de falar para você, de que comparar significa de fato parábola. Toda comparação nas Escrituras é uma parábola. Pastor, tem parábola no Antigo Testamento? Tem também. Isaías faz uma comparação entre Israel e a videira. Ou seja, tudo que se compara pode ser chamado de parábola nas Escrituras. E Jesus usa esse recurso de uma maneira insistente e contínua para poder ampliar o entendimento das pessoas a respeito dos valores que ele queria e precisava ensinar aos seus ouvintes. Então a comparação é para colocar 2 modelos, um modelo específico de um lado e um outro determinado de outro, para que ambos, quando contrastados, mostrem a realidade de diferença e possa se exaltar um modelo específico em detrimento do outro. É assim com a relação do filho que saiu de casa, o filho que ficou em casa, a dracma perdida que foi encontrada, as outras que não foram perdidas. Toda comparação surge no princípio de mostrar a diferença entre elas. Outra palavra que aparece nesse texto é a palavra geração. Jesus fala: com que eu posso comparar essa geração? Bom, mas que geração é essa? Seria a multidão que estava ouvindo? Seriam os discípulos? Ou poderiam ser as gerações posteriores? Seriam os israelitas ou seriam, quem sabe, os gentios, povo fora da aliança de Israel? Seriam as pessoas do passado ou as pessoas do futuro que ouviriam essa mensagem? Que geração era essa? Bom, nós temos fundamentos teológicos e estudos suficientes para dizer que essa geração se compara aos religiosos da época. Por quê que nós temos essa fundamentação? Porque a parábola diz que quando Jesus chega na terra, é como se fossem as crianças, uma com as outras brincando, e umas com as outras fazendo as suas atividades. Por isso a próxima palavra que vai sustentar a nossa conversa aqui: crianças. O que significam crianças aqui? Significa um estado de inocência ou um estado de infantilidade? O que você acha? Porque quando a gente fala que Jesus
em um determinado momento falou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E eu vos advirto, aquele que não receber o reino de Deus, tal qual uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. É uma palavra sobre infantilidade ou sobre inocência? O que você acha? Inocência. Quem não receber o reino como uma criança é inocência. Agora esse texto fala: são como crianças na rua, e que brigam entre si, porque não se enquadram nas brincadeiras. São voláteis, vulneráveis, são oscilantes, são instáveis em tudo que fazem. Já viu criança brincando? Eu vejo assim, por exemplo, com os meus filhos. Como meus filhos estão na idade da infância, para mim fica muito mais fácil comparar essa geração aqui com as crianças. A gente vai lá: pai, vamos brincar comigo? Eu falo: vamos. Aí pega a pista do Hot Wheels, peça por peça, carrinho por carrinho, e monta e coloca. Não, pai, eu quero fazer aqui de cima para ele correr mais rápido, eu quero que ele caia na bacia com água. Aí você monta, enche a bacia com água, coloca o negócio em cima mesmo, e faz tudo, deixa pronto. Aí você roda 3 carrinhos, ei, Heitor, ei, Heitor, ah, pai, já cansei, não quero brincar mais. Gastei mais tempo montando a pista do que brincando de fato. É o caráter da instabilidade. Vamos jogar bola, pai, vamos jogar bola, chuta 3 vezes. Ah, estou cansado, agora quero assistir televisão. É o caráter próprio dessa geração, ou dessa faixa etária. E Jesus fala: eu vou comparar essa geração de religiosos à instabilidade, à vulnerabilidade, à volatilidade dos religiosos. Os religiosos, eles são pessoas que não conseguem lidar com novos elementos, são instáveis, são oscilantes. Na verdade, Jesus está mostrando aqui uma comparação das crianças, mostrando que elas, em muitos e muitos casos, elas não conseguem se entender entre si. Esses dias a Ana Luísa chegou em casa e falou: não sou mais amiga da fulana, porque ela brigou comigo, e eu não sou amiga dela mais para sempre. Eu falei: filha, para sempre é muito tempo, não pode dizer isso. Você pode estar chateada, triste, mas não pode falar que é para sempre. E ela saiu, tal. No outro dia ela voltou e falou: ó, pai, sabe a minha amiga que eu briguei com ela? Sim, ganhei um colar de best friends, agora a gente é best friend. Então de um dia não é amiga para sempre, do outro dia nós viramos best friends. Ou seja, essa incerteza, essa dinâmica da vida infantil, essa imaturidade, é próprio do quadro que Jesus quer pintar quando Ele quer comparar os religiosos da época, que não recebiam a sua pessoa e não recebiam os seus valores, com as crianças. Ele compara com essa faixa etária, com essa fase própria da imaturidade e da infantilidade. Como é que a gente vê isso? A gente vê principalmente pelo fato, quando Jesus conta dizendo: nós tocamos flauta, e vocês não dançaram quando a gente cantou, quando a gente tocou. Nós depois, vindo que vocês não dançavam, a gente tocou coisas tristes, mas vocês não bateram no peito, porque o termo grego ali, entristeceram, vem do termo esplageno, que significa os órgãos internos mais nobres: intestino, fígado, pulmão e coração. Os gregos chamavam esse conjunto de órgãos de esplageno, que significa nobres, ou seja, dentro deles, eles não batiam no peito e não deixavam isso entrar, essa tristeza. A comparação é de um lamento profundo, não é só chorar, é um lamento interno e profundo. Ou seja, olhando para essa palavra, Jesus está dizendo que os religiosos da época estavam profundamente contrariados com o modelo messiânico que Jesus tinha provado e o modelo messiânico que João tinha anunciado. Porque ele fala logo em seguida a explicação, e a explicação está em João e Jesus. Você quer perceber isso melhor? Olha lá, eu fiz um gráfico para poder ficar mais fácil. O contraste entre tocar flauta e cantar lamento está relacionado: tocar flauta a Jesus e a cantar lamento a João Batista. São contrastes que os religiosos da época não conseguiram compreender, em virtude da sua infantilidade, da sua instabilidade. O que quer dizer isso? Veio João sisudo, veio João vestido de peles, com cinto de couro, né, em volta da cintura. Veio João comendo gafanhoto e mel silvestre. Pensa num cara sinistro. Era o João, barbudo, cabeludo, sem tomar banho, cheirando a CC, vinha do deserto,
E a sua palavra com a multidão não era uma palavra carismática e muito menos simpática. Era palavra firme e sólida. Raça de víboras, arrependei-vos e chegai-vos ao reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. João não tinha meio termo. João não passava a mão na cabeça. João tinha uma palavra sisuda, uma palavra forte e uma palavra levada ao arrependimento. E os religiosos da época não aceitaram a palavra de João. Quando João dizia, vem aí aquele que é maior do que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eles não aceitaram, os religiosos da época. Então veio Jesus, o Messias. E veio o Messias celebrando a vida, veio o Messias comendo com os pecadores, veio o Messias não com a face sisuda, não veio com a face entristecida, mas veio o Messias com o povo, acotovelando-se com a pessoa, se identificando com qualquer pessoa da coletividade. E os religiosos também não aceitaram a Jesus. João era sisudo demais, porque comia mel silvestre e gafanhotos. Jesus comia com pecador e publicanos, também não era digno. Então os religiosos ficaram no meio da indiferença. Nós não estamos nem do lado do lamento quando se tocam lamentos, e nós não estamos nem do lado da alegria quando se toca dança. A gente está na indiferença porque nós somos próprios de infantis. O lamento não nos atrai e a alegria também não nos empolga. O lamento não nos convence, mas a alegria também não nos motiva. No meio estão os religiosos. Porque veio Jesus, olha que interessante isso daqui. Jesus não veio no padrão dos religiosos. Jesus não se apresentou ou não atendeu o padrão dos religiosos. Quer um exemplo? Diz a Bíblia que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E aqueles portões se abriram. E uma grande multidão, tenta imaginar, uma grande multidão, portões abertos, e os mantos que elas tiravam de sobre si, e que desenrolavam de suas cabeças, colocavam no caminho do jumentinho como um tapete real. Não suficiente, elas cortavam ramos das palmeiras, das tamareiras que ali estavam, e colocavam no caminho de Jesus para fazer um tapete real, de mantos e ramos. Jesus entra num jumentinho, e as pessoas estão gritando, Hosana, que significa salva-nos. Vou repetir, Hosana, que significa salva-nos. Bendito que vem em nome do Senhor. Aquela multidão reconhecendo que chegou o tempo de cantar, que chegou o tempo de alegrar. A outra multidão também tinha seguido um outro homem chamado João, e elas iam para a beira do rio Jordão para se batizar, e João dizia, arrependam-se, e aquelas pessoas se entristeciam pelos seus pecados, elas se quebrantavam diante de Deus, e se batizavam com João Batista. Mas os religiosos não estavam nem no grupo da Hosana, e nem no grupo do batismo de João. Eles estão como crianças imaturas e birrentas, de biquinho dizendo, nós não aceitamos, não gostei da brincadeira. É tão interessante quando você tem 2 filhos, porque você nunca consegue agradar os 2 ao mesmo tempo, é muito difícil, são raras as exceções. Um quer brincar de brincadeira de menino, e outro com brincadeira de menina. Aí você fala, vamos brincar dessa brincadeira. A outra cruza o braço e fala assim, não gosto dessa brincadeira, essa brincadeira não é de menina. Aí você fala, não, então vamos brincar com essa aqui. Aí o outro cruza o braço e fala assim, não gosto dessa brincadeira é de menina. E essa é a situação que Jesus fala que os religiosos estavam. Vamos dançar, gente, porque chegou o Messias. Aí eu não gosto desse tipo de brincadeira, porque não é brincadeira de religioso. Vamos lamentar, porque chegou o reino de Deus, a gente tem que chorar. Nós não gostamos dessa brincadeira, isso não é brincadeira de religioso. Ou seja, nós ficamos exatamente nesse quadrado, nesse vazio, como religiosos, que nem celebram e nem lamentam. Essa é a grande crise que Jesus quer destacar nesse texto, e que eu quero destacar com você aqui. Não seríamos nós essa geração que não sabe a hora de lamentar e que não sabe a hora de dançar? Seríamos nós essa geração que nem lamenta e nem dança e que fica indiferente? Porque eu quero apresentar para vocês 3 problemas possíveis que podem acontecer aqui. Primeiro, baseado na nossa insensibilidade. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de... Vamos lá, vou de novo. Tempo de... Está vendo? Há tempo para tudo. Eu vou chorar, mas eu também posso rir. Eu vou prantear, mas também terá tempo de dançar. Sensibilizar para poder saber qual tempo eu estou.
É tempo de bater no peito e ir para o Jordão para batizar? Então é tempo de chorar. É tempo de celebrar porque o Messias tocou a terra e os meus pecados estão perdoados? Então é tempo de celebrar. Agora, esse vazio da indiferença é o que corrói a nossa espiritualidade, compromete a nossa vida com Deus e fundamenta a nossa religiosidade. Toda religiosidade é fundamentada no vazio, entre o lamento e a dança, entre a tristeza e a celebração. Vou te dar um exemplo. Toca hino, o cara fala, eu não gosto de hino. Toca louvor, pop. É muito alto, muito pop. E a igreja apaga a luz. Não gosto que apague a luz, não fico muito à vontade. A igreja acende a luz. Não, assim também não gosto também. O pastor prega com púlpito. Eu não gosto de pastor que prega com púlpito. O pastor prega sem púlpito. Eu também não gosto de pastor que prega sem púlpito. Ou seja, o cara não dança, não celebra. O negócio é o seguinte, o ar está gelado demais, a pessoa não atendeu muito bem, o estacionamento está lotado demais, as crianças não foram bem recepcionadas. Tudo é motivo para eu ficar no meio. Ou seja, eu não tenho motivo nem para me arrepender e nem para celebrar. Meu irmão, deixa eu dar uma palavra para você essa noite aqui. Se você veio aqui nesse lugar e se você não tem motivo nem para se arrepender e nem para se alegrar, eu quero convidar você a se enquadrar e colocar um broche. Eu sou criança, com muito orgulho. Porque se você não veio batendo no peito dizendo misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, e se você não veio batendo no peito dizendo glória ao nome de Jesus, porque eu amo esse Senhor, você faz parte do lar infantil de crianças que nem celebram e nem lamentam. Se o pecado não te constrange e se a salvação não te motiva, então você está no vácuo religioso. E esse vácuo religioso destrói, atrofia e rouba a nossa espiritualidade. E ela gera 3 consequências imediatas sobre a nossa vida. E eu vou apresentar para vocês aqui. A primeira consequência: dançar quando o tempo de lamentar. Essa é uma dificuldade nossa. Muitos de nós estamos dançando enquanto é tempo de lamentar. Muitos de nós estamos com um sorrisão amarelo quando é hora de bater no peito. Isso se chama, queridos, na Bíblia, hipocrisia. Quando eu mudo o meu jeito e quando eu crio um duplo ânimo ou um jeito dobre de agir, eu tenho que lamentar, porque a minha vida está distante de Deus. Eu tenho que me lamentar, porque o meu coração está esfriado. Eu tenho que lamentar, porque eu já não sou uma pessoa vibrante. Eu tenho que lamentar, porque eu não tenho os meus filhos comigo essa noite nesse lugar. Eu tenho que lamentar, porque eu estou perdendo a minha integridade em virtude desses vícios, estou comprometendo o meu caráter em virtude dessas práticas. Eu tenho que me lamentar, porque eu estou perdendo a minha família no Evangelho. Eu tenho que me lamentar, porque eu não estou conseguindo avançar. Eu tenho que me lamentar, porque eu tenho sido um religioso. Só que ao invés de se deparar com o profundo lamento e o som do lamento, a gente quer dançar e quer celebrar. Tem hora que é hora de lamentar, irmãos, não é hora de dançar. Tem momentos que o nosso culto vai mudar de ambiente e não vai ser hora de a gente bater palma e nem de dar sorriso um para o outro, mas de afastar as cadeiras, curvar os nossos joelhos, vir ao altar e dizer: Senhor, misericórdia de nós, somos pecadores. Tem hora que é hora de lamentar, tem hora que é hora de chorar. Uma igreja que vive na euforia da celebração todos os dias do ano não tem a experiência do quebrantamento, do arrependimento que é gerado pelo lamento. O lamento é importante. O problema é quando a gente só quer celebrar e não entende que existem momentos de lamento na nossa vida. Eu quero perguntar para você: quantas vezes você se viu jejuando por causa do seu pecado? Quantas vezes você se viu chorando por causa do seu próprio pecado? Quantas vezes você se viu chorando por causa dos pecados de Sertanópolis? Qual foi a última vez que um jovem da nossa cidade, que morreu num acidente de carro, nas rodovias que cercam a nossa cidade, mesmo sem você conhecer, trouxe lágrimas aos seus olhos e pesar no seu coração por saber que essa juventude está comprometendo a sua vida precocemente? Qual foi a última vez que você ficou sabendo de um homem que traiu a sua esposa, e ao invés de falar desse homem, ou ao invés de justificar a atitude desse homem, ou ao invés de julgar esse homem, você chorou por essa família que vai ter que lidar com a dor da ruptura, da traição e talvez da separação? E nós estamos perdidos em celebrações quando às vezes é momento de chorar.
Não estou dizendo que talvez seja agora, mas Deus pode te pegar aqui na esquina e falar: chore, pare de bater palmas, pare de fingir que está tudo bem, pare de fingir que está tudo certo. Chore pela sua casa, chore pelos seus filhos, chore pela sua família, chore no altar. Qual foi a última vez que você levantou de madrugada e chorou no altar de Deus, dizendo: a minha casa é casa de bênção, eu não admito que o meu filho, a minha filha saia para a balada e volte 3 horas da manhã, eu não admito, a minha casa é uma casa de lugar de bênção de Deus. Qual foi a última vez que você chorou por isso? Porque não adianta só bater porta, falar alto, virar a mesa em casa, é lágrima no altar, e saber que o ambiente mudou às vezes. Qual foi a última vez que numa briga conjugal você chorou no altar de Deus, dizendo: Senhor, me ajude a ser um homem diferente, a não ser explosivo, me ajude a ser uma mulher diferente, a não ser tão insensata? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu comportamento, ao invés de ficar justificando: ele é difícil, ele é igual ao pai dele, ela é igual à mãe dela? Qual foi a última vez que você chorou? Porque tem vezes, ou existem ocasiões, que nós somos chamados ao lamento, e não à celebração. O melhor exemplo disso é Neemias nas Escrituras. Neemias está servindo no palácio, Neemias está longe da marginalidade, Neemias está longe da boca de fumo, do traficante, Neemias está longe dos filhos nas baladas, Neemias está longe de uma separação conjugal, Neemias está longe da dificuldade financeira, Neemias está longe da ruptura, Neemias está longe da ofensa, Neemias está no palácio, ele está protegido pelo rei, ele está guardado na Assíria, ele está totalmente honrado, sua família está perto, não há necessidade de nada. Neemias tem razão de sobra para celebrar, Neemias tem razão de sobra para se alegrar, para dizer: Deus, o Senhor é bom comigo, com a minha família, eu sou copeiro do rei, sou um homem importante no rei da Síria. Mas sabe o que acontece com ele? Certa vez trouxeram uma informação para o Neemias e disseram: Neemias, lá em Jerusalém a coisa está feia, queimaram os muros, derrubaram as portas, e os que lá ficaram estão em desgraça e miséria. Neemias estava no palácio e disse: problema, cada um no seu quadrado, eu estou no palácio, meus irmãos estão sofrendo, então eu vou continuar celebrando e comendo do banquete do rei, os meus irmãos que se virem para resolver sua situação. Foi isso que Neemias disse? Não. Olha o que a Bíblia diz: quando eu ouvi, livro de Neemias, ele diz: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que os meus irmãos estão sofrendo em Jerusalém, a 700 quilômetros de distância de mim, me afetam, me agridem e me machucam. Você percebeu como nós ficamos insensíveis? Você percebeu como as lágrimas já não visitam nossos cultos? Qual foi a última vez que nós choramos diante de uma mensagem confrontadora? Ou choramos diante de um louvor que nos chama ao arrependimento? Ou choramos no nosso momento de oração, ou choramos diante de um louvor do nosso carro? A nossa insensibilidade foi por água abaixo, nós estamos ficando cada vez mais cruéis, nós estamos ficando cada vez mais cauterizados, e o resultado disso é um coração endurecido, empedernido. A gente assiste programas das 11 horas até 1h da tarde ou 2 horas da tarde, que quando a gente muda de canal, pinga sangue. É o fulano que morreu, o outro que foi degolado, o outro que foi atropelado, o outro que foi sequestrado, o outro que foi assassinado, e a gente assiste isso com os nossos filhos na mesa do almoço, ouvindo essas tragédias, sem se sensibilizar. Nós estamos ficando cada vez mais cruéis, nos parecendo muito com animais irracionais, parecendo com gente que não sente, que não se sensibiliza, e isso não tem só lá fora, isso também invadiu os arraiais da comunidade evangélica. Nós somos insensíveis à nossa própria dor, nós somos insensíveis à dor do filho que está trancado no quarto com fone de ouvido, e nós não temos coragem de abrir a porta e dizer: ei, senta comigo, eu quero te ouvir. Somos insensíveis na nossa própria casa, o que dirá então com pessoas da nossa família? O que dirá então com pessoas da própria igreja, que sofrem, e que nós justificamos seu sofrimento? O passado dele condena, né? O passado dela condena, está pagando o preço. Está na hora de a gente aprender a chorar por pessoas que estão sofrendo. E na cidade então, tanta coisa acontecendo, tanta miséria, prostituição ao ar livre, numa das avenidas da nossa cidade, ponto de prostituição, ponto de venda de corpo. Nós passamos e falamos: essa cidade está ficando mais difícil. Chore
pelas avenidas da nossa cidade, chore pelos bairros da nossa cidade, chore por Sertanópolis, chore por esse lugar, porque Neemias fez isso, ele tinha toda a razão para celebrar. Você também pode ter toda a razão de celebrar. Você tem sua família aqui com você, você está na igreja, você está protegido, está empregado, seus filhos são crentes, há tudo de bênção na sua vida, mas tem gente que está sofrendo, seus muros estão queimados, seus portões estão destruídos, sua vida está desgraçada. Isso tem que nos sensibilizar como igreja, tem que nos afetar de alguma forma. A gente não pode ficar dançando enquanto é tempo de lamentar, de chorar e de se quebrantar. E olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, que fala sobre ânimo dobre, dupla atitude, uma por dentro e outra por fora. Tiago fala: afaste a hipocrisia, tire essa dupla atitude, porque não é tempo de vocês ficarem rindo igual uma hiena. Olha lá, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, ânimo dobre, mente dividida, ânimo dobre, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tem hora que é hora de chorar, irmãos. E para falar a verdade, a nossa cidade de Sertanópolis merece um lindo coral de choro, uma linda voz de lamento, um jejum solene, para que Deus traga dias melhores sobre a nossa juventude, dias melhores sobre os nossos filhos, dias melhores sobre a nossa comunidade e também sobre a nossa cidade. E talvez você. Talvez está na hora de você rasgar o seu coração e parar de colocar um sorriso amarelo e dizer: Senhor, eu não tenho sido o que eu deveria ser. Eu poderia ser mais comprometido, eu poderia ser mais entregue, eu poderia viver uma vida diferente no altar. Não há problema em você chorar por você, meu irmão. O problema é quando a gente começa a chorar por você, vendo que você está tão distante dos caminhos do Senhor. Chore por você. Isso é importante. Às vezes não é tempo de celebrar, às vezes não é tempo de bater no peito e dizer: eu estou bem, mas às vezes é tempo de dizer: eu estou bem mal, e eu preciso da graça de Jesus sobre mim. Primeiro problema com as crianças na praça é você dançar quando é tempo de lamentar e não saber que o tempo mudou. Segundo problema que nos afeta: lamentar quando é tempo de dançar. Se por um lado tem gente chorando, gente dançando quando devia estar chorando, tem gente chorando quando devia estar dançando. E olha só Neemias, o povo, Neemias é maravilhoso porque é isso. O povo estava diante de Neemias há muitas horas ouvindo o livro da lei, e a palavra de Deus entrou tão profundo no coração deles que eles ajoelhavam-se, e debaixo de chuva torrencial, eles ficaram e nenhum deles se moveu. Quando chove em Sertanópolis, nem de carro a gente vem na igreja, mas naqueles dias, maravilhosamente, aquele povo debaixo de chuva torrencial, eles ajoelhavam, e o Esdras ficava lendo o livro da lei, o Neemias naquele lugar, e o povo batia no peito e falava: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nós estamos muito mal, nós afastamos do seu caminho, nós trocamos o Senhor por falsos deuses, nós estamos distantes da sua presença, tem misericórdia de nós. Estavam lamentando. Neemias toma a palavra e fala: chega, e diz o seguinte: podem sair, comam e bebam do melhor, façam um banquete, repartam com os que nada têm preparado, este dia agora é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Agora é hora de alegrar, não é hora de ficar no altar chorando, não é hora de ficar lamentando, não é hora de ficar lamuriando. Agora é hora de colocar intensidade, alegria, disposição, fervor. Agora é hora de sair pelas portas, batendo as palmas e dizendo: Deus é bom. Chega de choro. E talvez Deus te trouxe essa noite a esse lugar para que eu pudesse lhe dizer: meu irmão, mudou o ambiente, não é hora mais de lamentar, não é hora mais de ficar chorando pelo passado, não é hora mais de ficar chorando pelas perdas, não é hora mais de ficar chorando pelo que não está dando certo. Deus está te chamando você para celebrar, para se alegrar, como Davi. A Bíblia diz que Davi, quando recuperou a arca do Senhor e a presença do Senhor, ele fazia o seguinte: a cada 10 passos, ele sacrificava um novilho e diziam: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Imagina só, a arca da aliança vindo da casa de Obed-edom até Jerusalém, uma caminhada de aproximadamente 25 quilômetros, ele tem que sair de lá e viajar 25 quilômetros, e a cada 10 passos, 1, 2, 3, 10, sacrifica um novilho e diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Mudou, a gente estava chorando porque não tinha arca, agora a arca chegou.
Se chorava porque não tinha presença de Deus na sua casa, agora a presença chegou e não mudou o seu rosto. Essa é a grande crise minha. Que as pessoas, ao receberem a presença de Deus, elas não se tornam mais alegres, às vezes se tornam mais sisudas, carrancudas. Irmão, não tem nada pior do que um crente mal-humorado. Porque é alguém que tem motivo para celebrar e fecha a cara. A presença chegou na sua casa, não é mais tempo de lamentar, meu irmão, é tempo de sorrir, porque Jesus visitou a sua vida, Jesus visitou a sua história, Jesus mudou o seu caminho. Agora é tempo de sacrificar o Senhor e falar: Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. É tempo de celebrar. Você era mais legal quando você estava no mundo. As pessoas tinham mais prazer de estar na sua presença quando você estava na cerveja. As pessoas visitavam mais a sua casa quando você tinha aquelas músicas indecentes e aquelas noitadas de balada. Você era mais parceiro das pessoas quando você pegava o seu carro e buscava os amigos para ir na baladinha em Londrina. Aí se converteu, ficou chato. Não pegou um camarada para trazer na igreja. Não chama ninguém para fazer um churrasco na sua casa. Não toma uma Coca-Cola com alegria na sua casa. Irmãos, tirar a cerveja de casa, tirar a balada de casa, tirar as músicas indecentes da casa, não me torna mais triste, me torna mais celebrativo ao Senhor. E talvez seja isso que a gente não consiga transparecer ao mundo. Sabe por que as pessoas não querem a nossa fé? Porque não querem a nossa cara. Não quer a sua cara. Já parou a pensar se as pessoas querem a sua cara? Cara de azedume. Parece que dormiu descoberta. O que é isso? Como é que a gente trabalha isso? Irmãos, quando a presença de Deus entra na minha vida, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, que o coração alegre faz o que com o rosto? Faz botox, irmã. Deixa mais bonito. Você não precisa ficar injetando substância butolínica o resto da sua vida, porque o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Pode colocar botox, pode colocar o que você quiser, mas se o coração estiver triste, o rosto ainda continua feio. É tempo de dançar, porque se a presença de Deus chegou na sua vida e transformou a sua história, as pessoas precisam saber, e a minha família, e eu preciso entender, que é tempo de se alegrar, é tempo de celebrar com toda a força, com toda a alegria, com toda a energia, com toda a disposição. Tem gente que fala que eu sou elétrico. Não, irmão, eu não sou elétrico, não. Eu só quero dar mais a Deus do que eu dava a Ele no futebol. Eu só quero dar mais a Ele do que eu dava na arquibancada do Corinthians gritando pelo meu time. Eu não sou elétrico, não. Eu só quero dar mais a Ele do que eu dava antes de conhecer Ele, nas minhas coisas pessoais. Porque o meu Senhor não é digno que eu entregue menos para Ele do que eu entregava para um time de futebol. Não é digno que eu entregue menos para Ele do que eu entregava nos meus sonhos pessoais. Porque eu ficava lá, e eu gritava, e eu dançava, e eu ficava rouco, nas arquibancadas gritando: vamos Timão, vamos ser campeão! Aqui tem um bando de louco! Saía de lá rouco, e poró-popó. E acordava às 6 horas da manhã para correr 10 quilômetros, 12 quilômetros, para ter condicionamento físico, para jogar no final do ano, estar bem preparado, quando todo mundo estava cansado, eu estar o melhor do time, e melhor condicionamento, para seguir no meu sonho, na minha carreira de ser jogador de futebol. 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, não tinha sol, não tinha problema, debaixo de chuva, doente, gripado, eu ia correr atrás do meu sonho, e o meu Senhor não é digno que eu entregue menos para Ele do que eu entregava para o meu sonho. Por isso que há motivação, por isso que há brilho nos meus olhos, por isso que há desejo de ver essa cidade alcançada pelo Evangelho, porque eu sei o que Deus pode fazer com aqueles que se entregam para vibrar pelo seu reino, eu sei disso. E eu queria que você entendesse que é tempo talvez de celebrar, é tempo de dançar. Não é tempo de ficar na janela esperando a banda passar. Aliás, por falar em janela, eu lembrei de Davi. Davi volta com a arca, todo feliz. E ele dançava tão bonito, gente, tão bonito que ele mostrava até as cuecas. Quando ele dançava e levantava as pernas, o saiote dele levantava e a cuequinha aparecia. A sua esposa estava na sacada real, só olhando o feito. E aí ela
fica só observando a celebração de Davi. Ao invés de descer para celebrar, Davi chega até ela e ela diz: bonito, hein? Que papelão o rei de Israel se presta diante dos seus súditos. Quem é que vai respeitar um homem que mostra as cuecas quando dança? E Davi olha para Mical, se entristece e fala: você tem razão, eu não devia ter dançado tanto. É assim que a Bíblia diz? Você que conhece o texto, é assim que diz? Eu me alegrarei, e eu vou dizer uma coisa para você, Mical: ainda mais me regozijarei diante de Deus e de todas as pessoas, porque a presença dele chegou em Israel. A arca estava perdida e a presença voltou para a nossa casa. Meus irmãos, nós não podemos ficar na janela julgando. Está na hora de você descer e vir para a multidão para celebrar. Fica na janela só lá, isso não é certo, isso não é bom, eu não gosto disso. Irmão, venha celebrar, venha dançar com quem está dançando, mas venha chorar com quem está chorando. E a Bíblia fala: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, e saiba que os ambientes mudam. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 61:2, esse texto é maravilhoso. Eu, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião, vou dar uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus fez isso na cruz do Calvário, irmão. Nós cantamos aqui que nós temos 10.000 razões para adorar. 10.000, muito mais que 10.000 razões. Então eu posso dançar, eu posso celebrar, eu posso vibrar. Agora, não entre em estereótipos. Celebrar a Deus não significa pular na igreja. E aí a gente fala assim: vamos cantar todo mundo junto, agora. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr. Não significa, porque se você não pulava antes, não pule aqui. Se você não dançava antes, não dance aqui. E se você não corria antes, não corre aqui, pode ser que dê um infarto. Se você não era habituado a fazer isso, meu irmão, não faça aqui. Se você nunca saiu para uma casa de forró e nunca pulou na arquibancada com poropopó, não pule aqui na igreja. Ninguém vai exigir isso de você, porque isso é perfil, é personalidade. Tem gente que é mais recatada em relação a isso e tem todo o direito de ser assim. Agora, meu irmão e minha irmãzona, se antes de estar aqui o pessoal te via nas casas de forró e no bailão do restaurante fulano de tal aqui na cidade, dois para lá e dois para cá, e lá, esse som nem forró. Aí você vem aqui, aí o pessoal fala, e principalmente o culto de jovens, né, celebração de jovens, dá vontade de dançar. E aí a gente está esperando, porque o camarada é um pé de valsa, a outra dançava forró, a gente está esperando, dá vontade de dançar, e aí ela vai dançar. O que aconteceu? Não, é porque é reverência. Não, você fazia reverência para o diabo, dançando nas casas aqui, nas danças de forró, nas danças sertanejas. Agora faz referência para Deus, dançando para Ele, só isso. Você só mudou o Senhor para quem você está dando a sua dança. Dance para Ele, glorifique a Ele com o seu corpo. Você batia a palma para pessoas que faziam boas apresentações quando você assistia shows seculares. Bata palmas para Jesus, porque Ele está nesse lugar e ministrando sua vida. Se você pulava antes e vibrava de alegria, pule aqui também. Se você fazia isso lá fora, você pode fazer aqui também. Se você não fazia, não faça. Mas se você fazia, está na hora de você começar a vibrar conosco e celebrar conosco em relação a isso. Eu tinha 14 anos quando eu fui na minha última festa de carnaval. E eu lembro certinho a última marchinha. E que cantava. Dizia assim: bebeu água? Não. Está com sede? Tô. E aí eu lembro a última marchinha que estava: olha, água mineral, água mineral, água mineral. E a gente ficou, acho que ficamos lá uns 35, 40 minutos só na água mineral. E aí, eu lembro certinho que essa foi a última. Eu falei assim, fui para o banheiro, falei: o que eu estou fazendo aqui? Água mineral, 3 horas da manhã, 40 minutos. Fui embora. Aí a gente vem para a igreja. E aí uma canção de 5 minutos, fala: nossa, está demorando, está dentro do meu pé.
Aí eu lembro que eu passei 40 minutos cantando água mineral, eu falo, não, posso ficar em pé, eu posso glorificar mais. Às vezes vou na vigília, dá 1h30, 2 horas, 3 horas de vigília, eu falo, amanhã tem que acordar mais cedo. Mas aí eu lembrava que eu passava até madrugadas para poder fazer as coisas que eu queria. Eu falo, não, agora eu vou glorificar Deus aqui nesse lugar. É intensidade, é brilho. Se pensou se você tivesse o mesmo brilho e a mesma intensidade para servir a Jesus como você tem para andar de bicicleta? Já pensou se você tivesse o mesmo brilho, a mesma intensidade para servir a Jesus como você gosta de cozinhar? Como gosta de limpar a casa. Lembra o toque de limpeza? É vanish para cá, vanish para lá, e produto de limpeza o tempo todo, e limpa. Se você tivesse a mesma intensidade para trabalhar no reino, se tivesse toque pelo reino, não, eu quero que o reino se propague, eu quero que a igreja seja cada vez mais bonita, eu quero ajudar na decoração, eu quero ajudar na limpeza, eu quero ter toque na igreja agora, eu quero servir aqui. Já pensou? Se você tivesse a mesma empolgação que você tem na academia para puxar o peso, estivesse aqui para carregar o piano e dizer, Senhor, nós vamos carregar e vamos ter esse compromisso com Jesus. Já pensou, meus irmãos, como seria diferente? A questão não é se você está atendendo aos padrões religiosos contemporâneos de culto, porque culto não é música e adoração não é música, mas a verdade é a seguinte, existe um hiato, existe um gap, um vazio entre o que nós éramos antes e o que somos agora, e nós não ressignificamos isso. Ser crente não é ser chato, não é ser mala. Ser crente é ter a maior alegria da terra, porque se antes eu bebia para ficar feliz, agora eu já sou feliz sem beber. E o povo é tão feliz sem beber que Atos 2 o pessoal falou, o que está acontecendo com eles? É hora nona, os caras já estão embriagados. Não está embriagado não, é o Espírito Santo está na vida deles. E jovem, se Deus fazer isso na sua vida, já pensou? O pessoal olhar para você, o que é que você tomou? Qual balinha que você ingeriu? Você está tão feliz? Você fala, rapaz, essa balinha é boa. Ela chama Jesus. Você coloca ela no seu coração e nunca mais você precisa de nenhuma balada, nunca mais precisa de nenhuma rave, nunca mais você precisa de nenhuma droga, de nenhuma carreira, não precisa de nenhum porre, porque você vai ter Jesus para a sua vida. Celebração. Tem hora que a gente tem que celebrar ao invés de lamentar. E às vezes a gente não faz isso. Fica lamentando. E uma vida fúnebre e murmurenta, que não agrada o coração de Deus. E por fim, o último problema é esse daqui que eu vou apresentar para vocês. Indiferença. Tem uns que, ao invés de chorar, ficam dançando, como se nada estivesse acontecendo e as crises não estivessem presentes na sua vida. Tem gente que, ao invés de dançar, fica chorando, como se não tivesse nada para se alegrar. E tem gente que fica como criança, que não faz nenhuma coisa e nem outra. Foi o que eu disse para você no começo. Se você chegou aqui, não tem motivo para se arrepender e para se entristecer, mas também não tem motivo para se alegrar e para celebrar, bem-vindo ao lar infantil. Bem-vindo ao lugar onde as crianças se fazem presentes e que se chama de religiosidade. Quero chamar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor, enquanto nós lemos esse texto de Apocalipse, capítulo de número 3. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 3. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e você não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe o que acontece? Mornidão. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem motivo para se arrepender e não tem motivo para celebrar, você está dentro de um lugar chamado inércia, apatia, entorpecimento, indiferença. Esse lugar não vai produzir nada, absolutamente nada na sua vida. Pelo contrário, a única coisa que ele pode produzir é o vômito de Deus. Deus não aceita pessoas apáticas. Deus não aceita pessoas sonolentas na fé. Deus não aceita pessoas que não vibram pelo Evangelho ou não se arrependem pelos seus pecados. Porque ou nós estamos vibrando ou estamos nos arrependendo. Estamos nessa dinâmica. Hoje, por exemplo, eu tenho muitos motivos para cantar. Mas pode ser que amanhã eu tenha muitos motivos para chorar. Essa é a dinâmica, mas eu não posso ser indiferente, alheio. Eu não posso ser alheio a tudo que está acontecendo ao meu redor. Se eu tenho motivos para chorar, eu choro. Se eu tenho motivos para celebrar, eu celebro. Mas eu não posso ser alheio. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que veio aqui essa noite, a encontrar o seu motivo. Quer chorar? Chora. Quer celebrar? Celebre. Mas não fique no meio termo. Porque meio termo é vômito. Meio termo não é nem frio nem crente, nem frio nem frio e nem quente, nem frio, nem quente, nem frio e nem quente e nem crente, como está ali na palavra de Apocalipse. Eu destaquei para você ver. Seja frio,
Arrependa-se, seja quente, celebra-se, porque aqui não é frieza espiritual e nem quentura espiritual, isso não é. Colossos era uma cidade que tinha águas frias, e tínhamos a outra, que era do Vale do Lico. Laodiceia ficava Hierápolis, que era água quente. Hierápolis era água quente e Laodiceia é a água do meio, morna. E Deus fala: seja frio, refrigere as pessoas, seja quente, cure as pessoas, mas não seja morno. E a mesma palavra é para você: seja frio, se lamente, seja quente, celebre, mas não seja morno, não seja criança na praça, não fique fazendo biquinho. E entre para a festa, entre para a dança, entre para a roda, seja para chorar, seja para se lamentar, seja para rir, seja para celebrar, venha para a roda e venha participar conosco. Quero convidar você a ficar em pé, por favor, e nós vamos cantar aquela canção que nós cantamos para recolher dízimos e ofertas, e vamos encerrar dizendo que grande é o amor dele. Talvez você tenha motivos para chorar, mas hoje eu queria que você saísse daqui celebrando conosco o nome de Jesus. Senhor, ajude-nos essa noite a entender o propósito da sua palavra. Não queremos ser crianças na praça, indiferentes, alheias, mas queremos saber o momento de chorar pelos nossos pecados e sentir a dor do Senhor em nossas vidas. E também queremos saber, ó Deus, o momento de se alegrar, de celebrar, de dançar e de dizer muito obrigado, respeitando a nossa personalidade, a nossa estrutura física, até a nossa idade, mas queremos celebrar ao Senhor, vibrando pelo Evangelho, do mais jovem ao mais idoso, que todos celebrem o nome, todos passem pelo arrependimento, mas que ninguém fique alheio ao que o Senhor está fazendo em nosso meio, entre nós, em nome de Jesus, amém. Vamos dizer isso em nome de Jesus, vamos cantar, vamos celebrar. Grande é o teu amor e grande é o teu poder para sempre. Para sempre. E vamos celebrar o nome de Jesus. A ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Vamos juntos cantar com alegria e com brados. Vamos juntos cantar com alegria e brados, ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder para sempre. O louvor oferecemos a ti. Com todo Celebre com tudo que você tem, com todas as forças, porque Ele é. Mais o louvor oferecemos. Mais uma vez, grande